Dores músculo-esqueléticas. Um nome complicado, né? Bom, tendinite, tendinose, fraturas por estresse. Bom, afetam cerca de 90% da população. Sabia disso? E levam 30% das faltas no trabalho, de acordo com o Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional. Apesar dos números significativos, boa parte das pessoas não sabe como essas dores se manifestam, o que elas ocasionam, né? Formas de tratamento e prevenção. Para esclarecer dúvidas a respeito desse tipo de dor, vamos conversar agora com o neurocirurgião, Dr. Cláudio Fernandes Correia, ele que é coordenador deste centro. Boa tarde, doutor, é um prazer tê-lo aqui no Tarde Total. Boa tarde, o prazer é nosso. Doutor, o que é exatamente, então, dores músculo-esqueléticas? Então, como assim, o próprio nome que pode parecer um pouco complexo, mas ele induz o quê? Músculo, então, sistema muscular, né, que todo mundo tem, e esquelético, que está envolvido o esqueleto e aquilo que faz a ligação entre o esqueleto e os músculos. São tendões, são fáscias, ligamentos, e as dores que envolvem esse sistema, tanto muscular quanto o esqueleto do corpo humano, são muito comuns, né, muito prevalentes na população em geral, e são motivos frequentes de afastamento do trabalho, alteração do humor, mudança de comportamento em relação a familiares e mesmo com a sociedade, que são pessoas que deixam, às vezes, de passear, de relacionar-se, porque tem um sofrimento associado com o fenômeno doloroso. Agora, doutor, que sintomas que denunciam essas dores, hein? São dores, de maneira geral, em qualquer parte do esqueleto, mas predomina na região lombar. Essa região lombar é uma região conhecida da população, né? A gente costuma, entre nós médicos, chamar isso aí de uma região chamada cintura pélvica. Mas envolve a região lombar, a região dos glúteos, né? Envolve também os punhos, os cotovelos, os ombros, a articulação que vai entre a coxa e o quadril. Todas essas são áreas, habitualmente sítios de problemas da natureza músculo-esquelética, levando à dor e levando a uma perda da qualidade de vida. Pois é, doutor, quando não tratado, então, o nosso corpo ele reage com dor e pode fazer com que a pessoa realmente pare até de trabalhar. E é isso mesmo que acontece, é dessa maneira, tem tratamento? É isso mesmo que acontece. E às vezes tem causas assim bastante variáveis, mas o próprio trabalho, às vezes a pessoa trabalha numa mesa, num computador e tem uma altura inadequada, e portanto uma postura persistentemente inconveniente, que pode às vezes ser a causa desencadeante de um desses problemas, de uma dessas dores no sistema músculo-esquelético. Às vezes também a idade, né, as artroses, você falou aí de tendinose, tendinite. Tendões são estruturas que ligam o músculo ao esqueleto. Então, esses tendões também são sítios de problemas de natureza incapacitante, às vezes, quando se torna cronificado. E difícil de ser tratado se não for abordado precocemente. A gente citou também fraturas por estresse. Na verdade, quando o senhor diz, a gente fala estresse, a gente pensa naquela fadiga do trabalho. É mais ou menos por aí, por exemplo, um ombro muito tenso, o perigo da tendinite, né, o uso incorreto da mesa, também seria isso, essa fratura por estresse? Tudo isso é válido, mas lembrar também que o estresse é uma palavra muito empregada no mundo moderno de hoje, né, que as pessoas vivem sob tensão constante. Essa tensão constante é realmente causa muito frequente de problemas orgânicos, entre eles gastrite, sinusite, às vezes até precordialgia, que é dor no peito, falta de ar, mas também o sistema músculo-esquelético pode ser alvo numa situação de estresse constante, de doença. E essas fraturas, chamadas fraturas por estresse, estão entre tantas outras doenças que podem o ser humano ser acometido em condições adversas. Perfeito. Agora, tem tratamento, doutor? Quais são as opções? Então, todas as doenças que nós estamos comentando, elas têm tratamento. E muitas vezes o tratamento é chamado multiprofissional. Ou seja, não é só tomar um medicamento. Às vezes precisa fazer acupuntura, às vezes precisa fazer uma reeducação postural global,
às vezes precisa fazer técnicas de relaxamento, às vezes atividades dentro da água, como hidroterapia, hidroginástica e mesmo natação. Então, às vezes é tratamento, acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, né? Então, há uma abordagem quase sempre multiprofissional e multidisciplinar. Não é só simplesmente passar numa consulta, receber uma prescrição de um medicamento, que muitas vezes é importante, mas não é isoladamente suficiente para resolver muitos dos problemas que afetam o chamado sistema músculo-esquelético. Agora, doutor, esse tipo de tratamento, a rede pública de saúde atende as pessoas ou a gente só tem que procurar através dos planos, consultas particulares? Não. É claro que o sistema público de saúde tem todos os recursos. O grande problema é uma demanda muito reprimida de pacientes, porque você mesmo falou na apresentação que precedeu a minha fala, que 90% afeta aí uma porcentagem muito expressiva da população. Então, é claro que o sistema público não está preparado para receber todo esse contingente necessitado. Lá no 9 de julho, onde eu coordeno um setor de dor e neurocirurgia funcional, não atende a previdência privada, mas aqui em São Paulo, que é onde encontra-se o Hospital 9 de Julho, tem o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo, Santa Casa de São Paulo, todos têm atendimento pelo SUS e todos são qualificados a atender esses pacientes também de forma multiprofissional e multidisciplinar. Perfeito. Agora, doutor, eu tenho aqui pergunta das nossas ouvintes aqui do Tarde Total. Uma das ouvintes pergunta o seguinte, a Antônia, aqui da Praia do Canto, qualquer dor no joelho pode ser isso? Ela está com o joelho muito inchado. Pode ser isso? Lembrar que o joelho é uma articulação importante, porque ela recebe um peso, eu não sei o peso dela, mas recebe o peso corporal e ele tem movimentos que a gente usa frequentemente no dia a dia. Então, as artroses são muito comuns nos joelhos e talvez o diagnóstico primário seja isso, né? Lembrar que tem ligamentos, que tem as articulações, a bainha que envolve essas articulações, quando ressecadas ou quando maltratadas, às vezes, por esforços inadequados, vão com essa sobrecarga sendo lesadas progressivamente e vão trazer dor no joelho e essa dor pode evoluir cronicamente se for um processo de artrose. Então, o tratamento, primeiro procurar um profissional, especialmente da área ortopédica, fazer exames de imagem e confirmando o diagnóstico, é claro que esse profissional ele vai sugerir desde tratamento medicamentoso, a fisioterapia, que são os tratamentos iniciais, e, em certas ocasiões, até mesmo o tratamento cirúrgico, ele precisa ser proposto. Perfeito. Bom, para prevenir, então, o surgimento das dores, você tem alguma dica? Bom, eu acho que não só essas, mas outras dores, o segredo fantástico da medicina é a profilaxia, ou seja, você fazer exames periódicos, entender alguns erros de postura que poderiam trazer doenças dessa natureza, corrigi-las em tempo correto e, se presente já, tratar de forma persistente, ou seja, aderir ao tratamento, porque quando você pede a um paciente que faça uma acupuntura, fisioterapia, acompanhamento com psicólogo, isso demanda muitas vezes um tempo muito grande e às vezes muitas pessoas têm dificuldade com esses tempos. Mas se não for feito isso, há uma cronificação e a situação pode tornar-se até irreversível. Então, cuidar é uma coisa que precisa ter uma predisposição, uma facilitação, senão você não tem saúde de maneira nenhuma. Perfeito. Ok, doutor Cláudio Correia, muito obrigado pela entrevista aqui no nosso Tarde Total, aqui na Rádio Gazeta M. Obrigado, doutor. Nada, foi um prazer. Prazer é todo nosso. Conversamos então com o doutor Cláudio Correia, ele que é neurocirurgião, coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho de São Paulo. E ele disse então, todo o estado tem atendimento pelo SUS desse tipo de problema, essas dores músculo-esqueléticas.